Quantos acessos simultâneos meu WordPress pode suportar? Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Principalmente, daqui a pouco vai chegar aí o Black Friday, né? E tem muitos e-commerces ali que utilizam o WooCommerce, que é o e-commerce voltado para o WordPress, né? E nós, todos os anos, nós vemos aí pessoas que realmente se preparam para o Black Friday de uma forma errada, e quando chega no dia ali, o site começa a ter instabilidade, o site cai. Então, assim, as pessoas têm que estar preparadas para essa escalabilidade. Então, eu sempre falo que a questão dos acessos simultâneos do WordPress é uma coisa que vocês deveriam prever, né? Antecipar, né? E como que vocês analisam isso, né? Primeiro, a primeira coisa que nós sugerimos é você otimizar a ferramenta, tá? Às vezes as pessoas falam, não, otimiza o servidor que ele vai ficar rápido. Não é assim, né? Se você não tiver uma ferramenta bem otimizada, né? Quando a gente fala WordPress, os plugins, que é o assunto depois que o Jefferson vai tratar, não adianta você jogar a responsa para o servidor, tá? Eu acho que o servidor, ele chega até um certo ponto, né? Depois você vai ter que escalar ele, mas se você não otimizar a sua ferramenta antes, vocês vão rasgar dinheiro, porque o que vai acontecer? Se vocês não fizerem a otimização necessária na ferramenta, vocês vão exigir cada vez mais do servidor. Então, tem duas alternativas. Ou você otimiza a ferramenta, ou você vai gastar 5, 10, 20 vezes mais com a sua hospedagem para ele poder suportar a falta de otimização que você deixou no seu site, tá? Então, quando a gente fala de acessos simultâneos, né, a primeira recomendação é você deixar o seu site completamente otimizado, tá? Então, faça essa otimização que o Jefferson vai sugerir ali, alguns pontos. Na hora que ele estiver completamente otimizado, você vai para escalabilidade do lado do servidor, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Uma página hoje que tenha 1 mega de dados entre imagens, JavaScripts, HTMLs e CSS, por exemplo, uma página que tenha 1 mega de abertura, você provavelmente vai ter, se você tiver 100 usuários acessando de forma simultânea uma página de 1 mega. De repente, com os mesmos recursos de servidor, você consegue colocar 200 usuários acessando uma página de 500 KB, ou seja, metade. Então, por isso que a gente sugere primeiro focar na otimização da ferramenta e da abertura do site, porque com essa otimização você consegue colocar mais usuários trabalhando de forma simultânea, né? Então, como você otimiza isso? Então, primeiro, a parte de ferramenta, otimiza, deixa ela perfeita, e depois você vai para a parte de servidor. Muitos têm dúvidas nessa parte de escalabilidade, né? De repente, o pessoal está muito acostumado ali ou com hospedagem compartilhada, que não vai te dar, muitas vezes, essa escalabilidade, mas mesmo um servidor exclusivo, uma VPS, por exemplo, pode também te trazer muitos problemas para você escalar. Depois na próxima pergunta tem mais detalhes sobre isso, mas basicamente você otimizar a ferramenta, depois você partir para a escalabilidade, que temos a vertical e horizontal, que eu vou tratar logo mais, e depois disso, você fazer testes de estresse, né? Existem várias ferramentas web ali, inclusive tem algumas até grátis, que você consegue, por exemplo, fazer uma simulação de teste de estresse. O que seria isso? Uma ferramenta que vai colocar lá 100, 200, 1000 usuários acessando simultaneamente uma determinada página que você determinar, e você consegue medir se houve degradação. O que significa isso? Se o seu site e o seu ambiente estiver muito bem configurado para escalabilidade, quanto mais usuários você colocar na sua plataforma de forma simultânea, ele não pode ter a degradação. Então, a partir do momento que começar a degradar, o que seria isso? Os usuários começarem a ter um tempo de abertura maior do que o comum, é o limite que você determinar. Então, vamos supor que no seu teste de estresse, vocês colocaram ali 1000 usuários simultâneos. Então, no teste de estresse, começa colocando primeiro, ele vai subindo o número de usuários simultâneos. Então, com 50, 100, 200 usuários, de repente,
a medição ali mostra que você teve o mesmo tempo de abertura, por exemplo, 2 segundos. A partir de 300 usuários simultâneos, houve no teste de estresse um aumento desse tempo de abertura, 2,5, 3, 4, 5 segundos. Isso significa que o seu ponto de equilíbrio são esses 300 usuários, né? Então é importante, se vocês quiserem prever e antecipar um possível problema, é rodar uma ferramenta de estresse aí de mercado. Se vocês buscaram ali, buscar na internet ali, stress test, coisa do tipo, vão ter várias ferramentas pagas e gratuitas que você pode utilizar para chegar nesse número, né? Depois tem algumas outras ferramentas do tipo APM, que eu vou abordar isso depois também, que é interessante, mas isso seria mais para monitoramento. Uma das ferramentas que é interessante que para vocês usarem de teste de estresse, que tem um limite considerável e é gratuita até esse limite, é o Loader.io, tá? Uma ferramenta bem interessante ali. Eu acredito que de forma gratuita, acho que ele roda até 10 mil usuários simultâneos. Então já dá para começar aí alguma coisa, né? Lembrando que no momento que você estiver fazendo o teste, possivelmente o seu site vai ter oscilação. Então procure fazer isso em horários que não sejam críticos para o seu negócio.